alguns setores do jogo diferentes. O início do jogo, até 20 minutos mais ou menos, a gente foi meio que empurrado para trás e dentro da marcação que nós havíamos escolhido de marcar lá em cima, nós acabamos tendo que afastar as linhas e isso fazia com que muitas vezes, a hora que a gente queria sair para o jogo, tinha um erro de passe, um erro de domínio e a bola ficou muito no nosso campo. Após a marcação do gol, deu uma melhoradinha e voltou a acontecer um pouco isso no final do primeiro tempo, mas já com certo equilíbrio, né? Aí no intervalo a gente bateu um papo, nós acertamos algumas coisas que obviamente eu não vou aqui dizer, até porque tem uma outra partida, mas a equipe do segundo tempo foi bem mais madura, mais consistente, teve sim dentro do jogo ainda uma ou outra dificuldade pela razão simples da qualidade do Cruzeiro também, né? Nós não podemos deixar de citar que é uma equipe bem dirigida, com bons jogadores, entendeu? Então, por isso, obviamente, você não vai ter amplo domínio do jogo jamais, né? Já é difícil ter um domínio durante 90 minutos no futebol, ainda mais quando você enfrenta uma equipe forte. Mas ao longo do segundo tempo, a nossa equipe foi se impondo, foi amadurecendo, fez o segundo gol, teve a oportunidade até de fazer mais gols. Leva uma boa vantagem, mas não quer dizer que tenha nada decidido, até porque no América a gente prega sempre os pés no chão, a maturidade acima de tudo, porque até em respeito ao Cruzeiro, nós ainda temos 90 minutos a serem disputados e qualquer coisa pode acontecer numa semifinal. Parabéns pelo resultado. Assim, o Alê na saída falou sobre uma estratégia. Você disse aí sobre ter uma próxima partida, não deve revelar essa estratégia, mas eu quero saber se a escalação do Pessolano te surpreendeu ou atrapalhou aí essa estratégia com um Ramiro, com 2 zagueiros, 2 laterais, ou não, isso estava dentro do programado, e se nessa estratégia, como é que você encaixou o Arthur e escolheu o Arthur e não o Nino? Nós já sabíamos que em termos de escalação, que seria mais ou menos aquilo que foi a campo do Cruzeiro, até porque o Pessolano só tinha 2 zagueiros, então como ele joga no sistema de 3, ele teria que improvisar ou o William ali, ou até mesmo o Ramiro ali na função. Ele entrou com o Ramiro e com o Ian por dentro, abriu o Wesley de um lado, o Bruno Rodrigues do outro, adiantou o Kaique, enfim. Nós já esperávamos e ao longo da semana a gente fez vários táticos onde a gente citou que poderia haver mudança, né? Então, dentro de uma delas estava um time mais ofensivo, que foi o que veio a campo. É óbvio que quando você enfrenta uma equipe assim, você tem que se resguardar, baixar as linhas, porque são atacantes velozes, muito perigosos, mas também você vai sempre ter o contra-ataque. E nós sabíamos disso também, né? E numa dessas saídas a gente fez o gol, fizemos o segundo gol no início do segundo tempo e tivemos algumas boas oportunidades também. A partir do momento em que a gente rompia a primeira linha de marcação do Cruzeiro, nós tínhamos uma certa liberdade que, logicamente, já era esperado e que foi usado também, né? Então, todo o time, a partir do momento em que ele adota uma postura X, ele vai te dar algum benefício. Se é um time altamente ofensivo, ele vai te dar uma saída de contra-ataque. Se é um time que joga com as linhas mais baixas, você vai ter um pouco de dificuldade na posse de bola, na transição, enfim. Acho que o América entendeu bem o jogo, nós ajustamos melhor ainda a equipe no intervalo com aquilo que estava acontecendo no primeiro tempo, e eu estou satisfeito porque eu vi um América maduro em campo. Mancini, boa noite, parabéns pelo resultado. Na saída de campo, o Juninho falou sobre um time coletivo e que hoje entendeu esse jogo, como você disse. E eu queria que você falasse especificamente sobre o Juninho, que foi hoje um dos destaques do time do América, mas que contribuiu nos 2 gols, né? E que, claro, é uma arma também do América para o jogo de volta. Exatamente. O Juninho falou aquilo que diariamente a gente fala, né? No América nós não temos nenhum super craque. A gente tem que ter... durante o jogo, ações que sejam muito mais coletivas do que individual.
E eu acho que os atletas, o grupo, de uma maneira geral, entendeu isso e hoje a gente vem melhorando a cada jogo, né? É importante a gente frisar que nós estamos ainda no estadual, no início da Copa do Brasil, mas tem muito jogo grande a ser jogado ainda e você tem que maturar a tua equipe, né? O Juninho vive um momento especial, fez o gol hoje, é merecido, porque ele é um batalhador, não só no futebol, mas na vida, e a gente fica feliz quando vê um atleta, o tanto que ele é esforçado, chegar aonde ele está chegando, e ele acabou de falar no vestiário que tem muita coisa a ser feita ainda, né? Assim como todos nós. Eu acho que o importante, quando você vence um jogo difícil assim, é você saber valorizar o porquê você ganhou o jogo. E não achar que, volto a dizer, que já está decidido, porque é um placar que a equipe do outro lado, sendo forte e grande, ela tem totais condições de reverter. Então nós vamos na nossa pegada semanal. Terça-feira a gente tem o jogo de Santa Cruz também. É possível que haja algumas alterações, até pelo esforço vivido hoje no jogo, mas eu espero ver o América forte também na terça e no próximo final de semana. Você falou aí agora sobre o Juninho, a experiência, e eu vou buscar o Arthur, a juventude que vem chegando. Durante a semana, em todos os veículos de comunicação, a discussão era Nino Paraíba e Arthur. Arthur, pela experiência, pela juventude, vem de um sul-americano muito bom, seria o terceiro jogo dele seguido. O Nino Paraíba, a experiência, a junção de um com o outro. Eu gostaria de saber de você o porquê da escolha do Arthur para esta partida contra o Cruzeiro. Olha, eu cheguei a ficar em dúvida no começo de semana, mas optei em manter o Arthur porque ele vem de 2 bons jogos, vem de um momento muito importante na carreira dele. É importante que o Arthur ele leve o nome do América, assim como ele tem levado e outros atletas já levaram, além das fronteiras, né? Então seria importante ele ter a minha confiança. Hoje era um jogo grande e ele suportou muito bem, foi muito bem no jogo. É um atleta dotado de uma capacidade física e técnica acima do normal e por isso está dentre os 23 que vão jogar diante do Marrocos agora, defendendo a seleção brasileira. O Nino é um atleta que, se tivesse entrado no jogo, ele também se sairia bem, porque todos eles estão engajados dentro daquilo que a gente pensa sobre futebol, e acho que está sendo muito importante para o Arthur ter o Nino no elenco, e muito importante para o Nino o Arthur, porque certamente o Nino tem muita coisa a passar para o Arthur, assim como todos nós que vivemos o América. Mas é importante quando você tem alguém como referência, que já jogou, que já disputou grandes jogos, e tem também a juventude, e também, logicamente, não é só a juventude, é o bom futebol do Arthur para que possa ser botado em prática. Para você houve uma diferença muito grande do segundo para o primeiro tempo? Te falo o porquê da pergunta. Como a gente fica mais próximo aqui, estava te observando no primeiro tempo, mesmo com 1-0, você o tempo inteiro roda, toca, acelera, parecia que estava te irritando essa demora. Já no segundo tempo eu te vi mais tranquilo. Houve uma diferença de segundo para primeiro tempo assim ou não? Houve uma diferença muito grande, não só nesse sentido, mas na intensidade do jogo, né? O Cruzeiro botou muita intensidade no começo do jogo, como é bem característico das equipes do Pesolano. Eles atacam muito no primeiro tempo e nós já havíamos alertado sobre isso, e foi assim também lá no jogo de Brasília. E a partir do momento em que você começa a esfriar um pouquinho o jogo, o América passa a jogar melhor. Então nós já esperávamos por isso. No início do jogo, até pela movimentação e essa intensidade do Cruzeiro, eu falei bastante. Na segunda etapa nós não tivemos tanta necessidade de ficar gritando, uma porque o time estava do outro lado do campo também, e outra porque o América voltou um pouco mais arrumado, deu menos oportunidade ao Cruzeiro. A bola ficou muito no pé dos zagueiros, ela rodou mais, ela não foi intensificada como foi no primeiro tempo, muito com os extremos e com os alas, né? Então por isso houve uma diferença não só na atitude do treinador como na postura da equipe. Bem, tem que curtir muito essa vitória.
mas a chavinha já vai ser preciso ser mudada, porque já na terça-feira tem um jogo pela Copa do Brasil, um jogo importante contra a equipe do Santa Cruz. Eu gostaria de saber de você que pode ser falado neste momento do time do Santa Cruz e o que você espera para essa próxima terça-feira. Olha, o Santa Cruz tem um time forte, rápido. Não é muito um time de posse de bola, é um time que tenta chegar em velocidade. O América, ele tem uma maneira de jogar que diante de algumas equipes a gente opta num tipo de marcação, e talvez seja utilizado exatamente essa marcação para que a gente tenha um jogo mais intenso da nossa parte, um pouco diferente do que foi o jogo de hoje. Hoje, em vários momentos, a gente esperou um pouquinho mais a equipe do Cruzeiro até para ter o contra-ataque. Na terça-feira, por ser um jogo eliminatório, talvez a característica da partida seja outra. Eu não acho que o Santa vai vir aqui só para se defender, porque todo mundo tem um objetivo muito grande, que é chegar à terceira fase, né? E é um jogo simples, são 90 minutos que qualquer vacilo pode te custar caro. Então é importante que você, desde o começo da partida, brigue pela vitória. Tá aí então, certinho, Mancini, obrigado. Obrigado. Do técnico Wagner Mancini.